Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Mais uma vez estamos reunindo para fazer o nosso culto de louvar o Senhor, culto de doutrina, na noite desse dia 30 de abril de 2020, último dia de abril. Então nós vamos dar início a esse trabalho agora. Vou convidar aqui o auxiliar Irmão Júnior, que está conosco aqui, para estar fazendo uma oração e assim a gente iniciar o trabalho do Senhor. Amém? Irmão Júnior. Todo mês irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Oremos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, somos gratos a Ti, Senhor, que estamos aqui nesta noite, Deus Pai, para fazermos, Senhor, essa transmissão da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar poderosamente aos corações nesta noite, através dessa palavra, Senhor. Deus poderoso e santo, abençoa também, Deus Pai, todos os ofertantes, os ministros da casa, Senhor, que nesta noite contribuem com alegria, Deus Pai, para o mantimento da obra, Senhor. Assim, Deus Pai, eu te peço, Senhor, pega o tempo todo em Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Deus Pai, dar uma palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Usa ele, Deus Pai, como um canal da Tua palavra nesta noite, Senhor. Assim nós queremos te pedir, Deus Pai, tome em Tuas mãos, amém, Deus Pai, todos os líderes, Senhor, que se encontram, Deus Pai, neste momento, Senhor, enfrentando, Deus Pai, usando estratégia, Senhor, para lutar contra essa pandemia. Então, assim, Senhor, Deus Pai, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Domingo a todos na paz do Senhor. Vamos louvar 467. Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. e então tu verás que bonança Se faz, pois com ele seguro serás. trevas Vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão em ti pode suster. solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus.
61. Pra terra celeste meu barco andará, ali onde os santos já estão, findando a noite, manhã romperá. Então os remidos entrarão, sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim, nunca deixar-me no mundo, porém, sim, leva-me ao corpo com alegria sem fim. Será jubiloso esse dia pra mim, em que eu chegar ao céu de luz, que paz e descanso com Deus lá sempre. Saúdo-te já, ó meu Jesus, sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim, nunca deixar-me no mundo, porém, sim, leva-me ao corpo com alegria sem fim. Ó mundo que jazes No rio tentador, não quero jamais em ti morar, pra festa celeste eu vou com fervor. Louvores a Cristo irei cantar, sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim, nunca deixar-me no mundo, porém, sim, leva-me ao corpo com alegria sem fim. Amigos, lembrai-vos que o naufragar é fácil para qualquer um de nós, convites pras bodas Jesus vos quer dar, lugar há bastante para nós, sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim, nunca deixar-me no mundo, porém, sim, leva-me ao corpo com alegria sem fim. 235. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei. Com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma deveras do gozo que vem do porvir. Já sei,
sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. E sei Que me espera a coroa, a qual aos seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. glória a Deus. Muito bem, meus queridos, vamos agora à leitura da palavra do Senhor. Nós temos iniciado a carta aos Romanos desde que chegamos aqui e agora chegamos no capítulo número 10, tá? Então, se você quiser me acompanhar, carta aos Romanos, capítulo 10, vamos ler todo o capítulo, são 21 versículos, tá certo? Semana passada nós iniciamos no capítulo 9 uma série de assuntos, relacionados. Estamos no capítulo 10, 9, 10 e 11, tá? Hoje a gente vai para o segundo assunto dessa relação. Os judeus, eles rejeitam a justiça de Deus, certo? Capítulo 10 de Romanos, versículos 1 ao 21, está escrito: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subiu ou quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente.
Amém, meus queridos? Quero convidar aqui o irmão Otacílio, obreiro da casa do Senhor, para estar fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por essa leitura. O irmão Otacílio hoje está conosco aqui, né? A gente vai aproveitar o servo de Deus e convidar ele para fazer essa oração. Amém? Em seguida a irmã Lindinha vai estar louvando ao Senhor, mais um hino, e a gente vai aí meditar na palavra do Senhor. Irmão Otacílio. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, para falar a tua palavra, Senhor. Abençoa teu servo, Senhor, que vai falar a tua palavra. Usa maravilhosamente. Deus maravilhoso, Pai querido. Abençoa todos os irmãos, Senhor, que estão nas tuas casas, Senhor. Deus, Senhor, nos livre de todo mal, Senhor. Abençoa o obreiro da tua casa, meu Deus. Aleluia. O pastor dessa igreja, meu Deus, abençoa ele e a família dele, meu Deus. Que nenhum mal, Senhor, venha atingir a sua casa. Deus maravilhoso, Aleluia. Pai querido, eu te peço no nome Abençoa de teu Jesus. povo. Amém. Amém. Vamos lá, vamos louvar o hino. Jó. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens assim, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito
Muito bem, meus irmãos, voltamos aqui para a palavra do Senhor. Vamos meditar aqui no texto sagrado. Semana passada nós iniciamos um assunto falando acerca de Israel e a sua eleição, né? Capítulo 9, Paulo ele vem falando aqui sobre a eleição de Israel. Vamos recapitular aqui um pouquinho, né? Nós no capítulo 8 vimos Paulo abordando um pouco sobre a predestinação. Depois ele vem agora e aborda sobre a eleição, e é bem interessante, né? Nós tivemos a felicidade de estar, como é que eu vou dizer, sincronizados com o lançamento da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, onde esses assuntos estão sendo estudados de forma mais profunda, mais aprofundada. O assunto fechado, predestinação e eleição. Então, você que é membro da nossa igreja e acompanha aí as postagens, né? Todo domingo pela manhã a gente está tendo aí no canal IEADM Oficial, que é o canal da nossa igreja, da Igreja Messejana, lá no YouTube, ou também no Instagram, no Facebook. Você consegue acompanhar também a Escola Bíblica Dominical, está sendo transmitida via online. E aí você vai ver que o assunto está muito conectado com o que a gente vem estudando aqui na Carta aos Romanos. Volto a dizer, capítulo 8 falamos um pouco sobre predestinação, capítulo 9 vimos um pouco sobre a eleição. Nesse caso, Paulo ele está indo muito direcionado à eleição de Israel no passado, né? E agora ele vai falar sobre a rejeição de Israel no presente. No capítulo 11 nós vamos ver o futuro de Israel, que aí Paulo vai falar sobre a salvação. Porém, no versículo 1 que nós lemos, Paulo ele já deixa isso claro, qual é o desejo do seu coração, tá certo? Ele fala aqui, versículo 1: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Glória a Deus. Então Paulo, ele já manifesta aqui nesse primeiro momento qual é o seu sentimento. Aliás, quais são os seus sentimentos? Primeiro é um desejo, tá certo? E segundo é uma oração. Ele deseja e ora para que os judeus eles venham ser salvos. Ou seja, ainda que eles no passado foram eleitos e no presente rejeitaram essa eleição, essa justiça de Deus, mesmo assim ele ora para que eles sejam alcançados em salvação, tá certo? Versículo 2 é interessante, ele vai falar aqui que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, tem algo muito interessante, irmãos, no povo judeu, no povo de Israel, que vale para a nossa reflexão também, tá? Se tem um povo que tem um conhecimento muito aprofundado acerca de quem é Deus, chama-se judeus, o povo de Israel. Esse povo, na verdade, como nós vimos no capítulo 9, eles têm os oráculos, ou receberam os oráculos, eles têm os patriarcas, eles tiveram até Jesus, não é assim, irmão Tassilo? Aleluia, glória a Deus. Eles receberam o privilégio de receber os patriarcas, de receber os oráculos, assim falando dos profetas, e até mesmo de receber Jesus. Jesus ele veio como judeu, então eles tiveram um privilégio em muitas coisas a respeito de Deus. E você quer ver uma coisa interessante? É você encontrar com um judeu, dependendo do judeu que seja, né? Alguns deles chegam a ser até, de certa forma, soberbos no conhecimento de Deus. Ouvi um testemunho de um amigo meu, obreiro, aqui do campo vizinho, campo de Itaitinga, mais precisamente na congregação ali das Quadras, bairro de Jabuti, diácono Gleison Mato, e ele testemunhou para mim, uma ocasião ele teve um contato com um determinado judeu, e esse judeu ele era dono de um terreno da propriedade de Jabuti, e aquele terreno estava parado, um sítio muito grande, e o irmão conversando com ele, e aí perguntou se ele não achava interessante alugar aquele sítio para não perder dinheiro, né? Afinal de contas era uma terra que ele estava parada.
E eu não lembro qual foi o desenrolar da conversa, o irmão contou, mas eu não estou lembrando agora os detalhes. Mas eu lembro bem que ele falou que era uma terra muito grande, né? Olha, aqui é muita terra. E ele achou que com aquilo ele ia, de certa forma, encher ali, né, alimentar o ego daquele judeu. O judeu virou para ele e falou assim: a terra toda é minha. Tá certo? Ele ficou impressionado com aquilo. O judeu falou: a terra toda é minha. Aí ele ficou, não entendia. Ele disse: porque o meu Deus é o dono da terra, e toda a terra é minha, por herança. Então, assim, você vê assim uma certa soberba do comportamento deles, né? Outro dia eu vi um testemunho de um pregador, ele falando que conversou com o judeu e foi tentar entrar em discussão na palavra com o judeu. O judeu também foi arrogante com ele, né? Chegou a dizer: olha, rapaz, você acha que conhece alguma coisa de Deus? Você não sabe quem é Deus, não. O que você conhece alguma coisa é o que está nesse livrozinho que você anda com ele aí, desse jeito, né? Ele disse: olha, eu tenho uma palavra aqui, ó, no meu sangue. A palavra, ela corre no meu sangue. Eu tenho uma palavra no meu sangue. Então, assim, os judeus, eles de fato têm esse grande privilégio de terem sido eleitos, escolhidos, privilegiados para sediar muita coisa de Deus. Eu disse na quinta-feira passada, torno a dizer, nós somos cristãos, mas o cristianismo, ele sofre uma influência muito forte do judaísmo, tá? Afinal de contas, se não fosse por eles, talvez nós não tivéssemos conhecido Deus. Nós conhecemos Deus, que é o Deus de Israel, por assim dizer. Então, irmãos, eles têm esse grande privilégio desse conhecimento de Deus. Não é de admirar que eles sejam zelosos por Deus, como está escrito aqui no versículo 2, né? Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, Paulo está mostrando que eles têm sim esse zelo de Deus, mas falta um pouquinho de entendimento, aleluia, para exercer esse zelo. Se a gente lembrar um pouquinho aqui para trás, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, Paulo vai falar muito contra isso, no que diz respeito ao zelo pela lei, pela letra da lei, pelo ritual, né? Pela a cerimônia da lei. Mas quando vamos para a prática da bondade, da fidelidade e o exercício da fé, aí eles deixam um pouquinho a desejar, principalmente no que diz respeito a aceitar a justiça de Deus. O que é isso? Vamos ver aqui versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, preste atenção comigo na sua Bíblia aí, que ele coloca aqui a justiça, e a língua portuguesa vai nos ajudar nesse momento. Essa justiça que ele coloca aqui é um A normal, artigo definido, tá? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram, agora veja só, ele coloca um acraseado, não se sujeitaram à sua ou à justiça de Deus. Então, o que é que me faz entender quando ele coloca um acraseado? Esse é uma preposição. Eu posso substituir por ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Então, eu tenho 16 oportunidades para utilizar esse A. Entendendo que esse A é uma preposição e ele remonta a um outro sentido, dá-nos a entender que essa justiça de Deus que Paulo está falando é Cristo. Vamos ler o versículo de novo. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha só, parece que Paulo está sendo redundante. Ele falou justiça de Deus lá em cima, no início do versículo, e está falando de novo no final do versículo. Não, ele não está falando da mesma justiça. Ele está falando de uma justiça estabelecida por Deus e agora de Jesus Cristo, que é a justiça de Deus, ou seja, é o que justifica pela fé. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aí, versículo 4 vai endossar o que nós estamos falando. Ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê.
Amém, meus irmãos? Então a justiça de Deus aqui, que Paulo está falando, é o próprio Cristo. Ele é a justiça de Deus encarnada. Aleluia, glória a Deus. Vamos avançar. Versículo 5, ele vai falar que Moisés, ele descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer todas essas coisas viverá por elas. Então quem quiser seguir a lei vai viver pela lei. E aí o próprio Jesus, que é a justiça de Deus pela fé, ele veio na terra e ele mostrou para os judeus em várias ocasiões, meus queridos, que essa justiça, ela mesma se contradiz. Eu posso citar um exemplo que o próprio Jesus citou, quando ele conversando, debatendo com os fariseus, ele fez o seguinte questionamento: muito bem, suponhamos que alguém tem um filho que nasceu no domingo, e aí esse filho vai ter que ser circuncidado, aliás, nasceu no sábado, vai ter que ser circuncidado no outro sábado, 8 dias depois do nascimento. Era a lei da circuncisão, não é a lei da circuncisão. Com 8 dias o menino, ele tem que ser circuncidado, tá? Então se nasceu no sábado, com 8 dias ele vai chegar no outro sábado. Mas pela lei, não se pode fazer nenhum trabalho no sábado. Agora, como é que faz para circuncidar o menino que nasceu no sábado, se não pode trabalhar no sábado? Então aí há um choque da lei contra a lei, e isso vai acontecer várias vezes vai acontecer isso. E aí Jesus, ele vem e mostra que o zelo exacerbado da lei pode causar muito problema, muita contradição. E aí Moisés diz: mas quem escolher seguir a lei vai viver pela lei. Essa é a justiça da lei, tá certo? Versículo 6: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Versículo 7: ou quem descerá ao abismo? São duas perguntas, né? Mas o que é que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha só a simplicidade da salvação em Jesus Cristo. A simplicidade é muito simples. Eu creio e confesso, sou salvo. É simples assim, tá certo? Não tem tanta coisa como a lei coloca, tanta barreira, tanta dificuldade, tanta burocracia para se achar a salvação. Não, de forma alguma. Aí no versículo 10 ele continua, e agora ele simplifica mais ainda. Ele diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha só, irmãos, aqui Paulo, em outras palavras, ele está colocando 2 pilares, né, da salvação. Primeiro, fé, visto que com o coração se crê. Fé. A fé é algo intangível, é algo imaterial, é abstrato. Você não consegue pegar a fé, você não consegue materializar a fé, dizer a fé é assim, não. Então a fé, ele coloca como coração, que é a sede, né? Assim, figuradamente falando, o coração representa a alma. Então é a sede dos nossos sentimentos. E ele diz: visto que com o coração se crê, ou seja, o sentimento de crer é a fé. Então, primeiro pilar para eu ser salvo, eu ter fé para ser salvo, eu acreditar, eu crer no Senhor Jesus. Segundo pilar, e com a boca se faz confissão para a salvação. Olhe só, então agora eu saio do abstrato, do meu sentimento, que ninguém consegue enxergar, ninguém consegue examinar. O meu sentimento, ele é meu, só quem consegue examinar e enxergar é o Senhor. Nenhuma outra pessoa consegue descrever. As pessoas, elas têm a capacidade, meus irmãos, vocês sabem disso, de maquiar sentimentos. Às vezes a pessoa está dizendo que ama e odeia. Às vezes a pessoa
está dizendo que é amigo e é traidor. Existem várias formas de se maquiar os sentimentos e as pessoas são especialistas em fazer isso. Eu lembro muito bem de um episódio narrado pelo pastor Silas Malafaia em uma de suas mensagens, onde ele fala do presidente dos Estados Unidos estando no encontro com o presidente do Japão, há alguns anos atrás, e ele dizendo, eles se abraçaram, um deu tapinha nas costas do outro, e aí algum tempo depois o presidente dos Estados Unidos mandou jogar 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então ele descreveu aquele encontro como quem diz, somos amigos, se prepare que eu vou botar uma bomba na tua cabeça, tá certo? Então as pessoas conseguem maquiar os sentimentos. Nós, seres humanos, temos essa capacidade, mas isso de homem para homem, de ser humano para ser humano, para Deus não dá. Para com Deus é diferente. Ele consegue sim examinar os nossos sentimentos, sondar os nossos sentimentos e descobrir o que é que há em nós. Aleluia. Depois que ele fala dos sentimentos, nós já lemos aqui, com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Então o que acontece? Com o coração se crê para a justiça, criei, fui justificado. Aleluia. Por quê? Porque eu busquei a justiça que é pela fé. Olha só, não é das obras. Porém, depois que eu criei, depois que eu busquei a justiça que é pela fé, agora eu vou fazer obras. Eu vou confessar com a boca. Aleluia. Agora sim, fé e obras. Paulo está unindo as duas como 2 pilares para a salvação. Por fim ele diz, com a boca se faz confissão para a salvação. Fui justificado e agora sou salvo, porque confessei. Logicamente, quem crê e quem confessa, é impossível, como diz lá em Hebreus capítulo 6, é impossível que ele não tenha sido iluminado, é impossível que ele não venha frutificar. Quem é salvo, irmãos, ele dá bons frutos. Quem é salvo, ele tem boas obras. Quem é salvo, ele dá bom testemunho. Aleluia. Aí os irmãos analisem como quiserem analisar, mas não vamos entrar em detalhes nesse assunto agora, tá bom? Versículo seguinte, versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crê, em quem não creram, Enfim, ele vai falando aqui, esse texto é um texto muito utilizado aí pelos irmãos que gostam de fazer missões, que trabalham com missões. Irmão Júnior está aqui conosco hoje, é o nosso representante de missões aqui da congregação, deve conhecer esse texto muito bem, Aliás, todo o capítulo 10 de Romanos, ele traz aqui textos muito conhecidos, Nós vimos agora há pouco aqui, versículo de número 8, versículo número 9, até aqui, versículo de número 11 ou 12, vem falando sobre isso. Mas aí quando chega no versículo de número 16, eu quero me ater mais a esse, tá? Ele vai dizer, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Agora Paulo volta a se reportar ou a direcionar sua palavra com relação aos judeus. Os irmãos sabem que existem judeus cristãos, existem judeus que até hoje estão aguardando o Messias, certo? Vamos trazer a memória para quem essa carta foi escrita. A carta aos Romanos foi escrita para os cristãos que estavam em Roma, tá certo? Na sua grande maioria, judeus que se converteram ao cristianismo, que aceitaram Jesus e que agora estão passando por algum aperto por conta da ordem do imperador de perseguir os cristãos, e alguns deles estão pensando seriamente em abandonar a fé cristã e voltar para o judaísmo, com medo de perderem a vida, de morrerem. Então Paulo ele vem agora e ele traz, como ele determina aqui, como ele apresenta o seu evangelho,
o Evangelho como ele vê, ou como foi revelado para ele. E ele vem de forma muito interessante, porque esse Evangelho de Paulo, como ele se chama, a Carta aos Romanos, ela traz muito esclarecimento direcionado para os judeus, que conhecem o judaísmo, que conhecem a lei. E aí ele entra agora nesse assunto aqui, né, dizendo que nem todos acreditaram, isso é do conhecimento de todos os cristãos, mas aí ele segue e diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, mas digo, porventura não ouviram? Então mais uma vez ele pergunta: os judeus não ouviram a palavra? Eles não conhecem a palavra? Conhecem mais do que nós, aleluia, em alguns casos. Ele continua, diz aqui, versículo número 18, né? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, né? Eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, né? Fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Glória a Deus, aleluia. Então olha só, mais uma vez ele deixa claro, ele coloca aqui, Paulo, ele trabalha muito com o profeta Isaías, nesse capítulo 10 de Romanos, cita muitos textos de Isaías, né? E é de propósito, tá? Porque se tem um profeta que os judeus apreciam por demais, eu diria mais do que os outros, chama-se Isaías. Isaías é muito admirado por eles, muito respeitado por eles, tá? Então, quando ele cita Isaías, ele está chamando realmente a atenção dos judeus, tá certo? Essa carta, irmãos, ela serve para nós, claro, toda a Bíblia serve para nós e nos ensina demais. Mas quando um judeu ouvia a forma que Paulo abordava o Evangelho e citando o profeta Isaías, ele estava sendo muito direto para com eles, ele estava sendo muito específico para com eles. Então ele cita aqui Isaías, mostrando para eles que eles até já tinham sido avisados que isso ia acontecer, eles já sabiam antes mesmo de acontecer, tá certo? Antes de acontecer eles sabiam, eles foram avisados demais, aleluia. E um dos avisos que foi dado para eles foi que no futuro, no caso aqui Paulo está falando ainda do futuro também, no futuro ele ia chamar um povo, bem que no tempo de Paulo já estava acontecendo, né? Mas ele fala: olha, eu vou chamar um povo que não é povo, que por vocês não é considerado povo, o povo que pela visão de vocês não merece, pela visão de vocês não é para estar aí, tá certo? Mas eu vou chamar e eu vou meter ciúmes em vocês usando este povo, aleluia. Eu vou usar esse povo para meter um ciúme em vocês. Olha só, irmãos, como é que Deus é. Deus, ele chega a usar aqui o que a gente chama de psicologia reversa, né? Que é muito utilizado com a criança. Você chega para a criança, você não quer que ela faça uma coisa, você pede para ela fazer. Você quer que ela faça, você diz a ela que não faça. E aí existe aí uma manifestação, né? Existe um comportamento reverso. Então Deus, ele trabalhou com Israel por muitos e muitos anos, né? Milhares de anos Deus vem trabalhando com esse povo. Mas chegou num momento que Deus diz: olha, eu vou agora usar uma outra maneira de trabalhar com vocês, vou usar uma outra forma de trabalhar com vocês. Eu agora vou trabalhar usando ciúme, né? Eu vou mostrar para vocês que a rejeição de vocês comigo, ela é uma perda imensa. E eu vou mostrar como que, se eu me revelar para um outro povo que não é judeu, eles vão me receber de braços abertos, vão me receber com muita alegria, né?
eles vão saltar de alegria por terem me recebendo, enquanto que vocês estão me rejeitando. É mais ou menos isso. Isso não está escrito, tá, irmãos? É como eu estou aqui interpretando. Então é isso que ele faz. Ele coloca o povo na época, né, os bárbaros, os gregos, ele coloca aqui os gentios no geral e começa a alcançá-los. Quando ele começa a alcançar esse povo, é para trazer esse ciúme para Israel. Mas Deus não está sendo injusto em fazer isso? Aleluia. Nós já tratamos sobre isso na quinta-feira passada, né? Deus foi injusto em escolher Israel. Por que ele escolheu especificamente esse povo? Não é uma injustiça da parte de Deus? Não. Ele elegeu. Nós falamos muito na quinta-feira passada sobre a questão da eleição. Ele elegeu. Mas a eleição desse povo é uma eleição que remontaria para a salvação de toda a humanidade. E essa porta foi aberta com Jesus. Tá certo? Agora nós estamos falando de um tempo onde Jesus ele já viveu sobre a terra, não é? E agora Paulo está pregando a sua palavra. Aleluia. Então ele, esclarecendo para os irmãos que Deus não foi injusto, versículo 21, o último versículo do texto diz: mas contra Israel diz, contra todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aleluia. Glória a Deus. Está vendo aí, irmão Tassi? Aleluia. Irmãos, não é de admirar que o povo de Israel tenha tido esse comportamento. Hoje, nos dias de hoje, infelizmente, nós vemos pessoas que se encaixam nesse perfil, pessoas que Deus ele já chamou, já elegeu, predestinou, alcançou, se revelou, livrou, curou, aleluia, abençoou, exaltou, pessoas que Deus fez coisa por eles que muitas vezes não fez por outros. E a gente olha, infelizmente, algumas dessas pessoas viram as costas para Deus, de repente, né? Se tornam rebeldes e, como diz aqui, contradizentes. Aleluia. Então Deus, irmãos, Ele tem a sua maneira de tratar. Nós já explicamos aqui, o amor de Deus, Ele é um amor incondicional, Ele continua amando. Mas a salvação, Ele deixou essa oportunidade disposta para nós, porém com condições. Paulo acabou de dizer: eu preciso crer com o coração e confessar com a boca, e acompanhado disso convém as minhas obras, né? Como é? Olha só a contradição. Como é que eu criei no coração, confessei com a boca e depois eu vou negar com essa mesma boca que Jesus Cristo é o Salvador? E aí eu saio da condição de salvo e me torno apóstata da fé. Então, meus queridos, Paulo ele está mostrando aqui em todo o capítulo 10, o assunto é: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Eles rejeitaram a Jesus como Salvador, tá certo? Nessa ocasião aqui é o tempo presente, sem salvação, tá? Todos aqueles que rejeitaram estão sem salvação, eleitos no passado, sem salvação no presente, né? Porém, há um futuro predestinado, vamos colocar assim, para Israel, um futuro de salvação, porém, para aqueles que estiverem presentes naquele futuro. Olha o trocadilhozinho aí, né? Os que estiverem vivos nesse tempo que ele está falando, nesse futuro, né? Eles terão a oportunidade de serem salvos, de crerem no Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quinta-feira que vem, Deus querendo, estaremos falando desse futuro de Israel, capítulo 11 da carta aos Romanos, e aí no capítulo 12 a gente vai entrar, né, numa outra sequência de assuntos, tá certo? Eu espero que os irmãos estejam compreendendo e sendo abençoados com esta palavra, tá bom? Vamos aqui encerrar então. Eu quero convidar mais uma vez o irmão Júnior, auxiliar Júnior, para vir aqui fazer a oração, encerrar o trabalho do Senhor, tá certo? Mas antes disso, quero só reforçar para vocês que nós devemos continuar, irmãos, com
seguindo as orientações das autoridades competentes, para que nós possamos nos preservar dessa infecção humana que está atacando nosso planeta, e assim seguimos a nossa vida em paz, tá certo? Os irmãos não estão vendo, mas a irmã Tacília aqui, a minha esposa, a minha filha, meu filho, até o irmão Júnior, todos estão usando máscara, tá? Eu não estou porque estou falando, mas assim que sair aqui eu vou botar minha máscara também, tá certo? A gente está aqui com álcool, higienizamos as mãos, estamos tomando os devidos cuidados. Eu mandei uma mensagem de áudio no grupo, né, da família Ebenezer, e dizendo para os irmãos, se alguém conhecer algum dos nossos irmãos da nossa congregação que precisa muito de uma visita, tá? A gente vai abrir uma exceção e vai visitar essa pessoa que precisar. Não é o nosso desejo estar visitando os irmãos, não porque nós não temos desejo de visitá-los, de forma alguma. É mais por uma questão de segurança, tá? Uma questão de cuidado, que nós assim estamos fazendo. Eu penso que eu posso estar visitando um irmão numa residência e eu não sei, nós não sabemos quem está e quem não está contaminado, e eu posso estar de um lugar para o outro levando a contaminação. Não é isso que nós queremos. Então, se tiver um irmão especificamente precisando, aí sim, vou sair da minha casa e vou só na casa desse irmão fazer essa visita para agir conforme seja a necessidade. Amém, meus queridos? No demais, Deus em Cristo nos abençoe, continue orando por nós, tá certo? Por nós que eu falo, toda a família da Assembleia de Deus de Messejana, desde o nosso pastor presidente até o irmão que se converteu via online, mais novo crente, né, da Assembleia de Deus. Eu acredito que possa ter alguém sendo salvo, sendo alcançado através dessa tecnologia, tá bom? Deus em Cristo nos abençoe, fique na paz. O irmão Júnior vai orar e encerrar o trabalho do Senhor. Cumprimento realmente os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aqui expressando aqui nossa saudade dos irmãos, que os irmãos estejam bem. E caso alguma necessidade, os irmãos nos procurem também, que a gente possa estar. Somos uma família, né? Nós estamos cada um nas residências, mas estamos em espírito. Continuamos a ser um só corpo em Cristo Jesus. Amém? Neste momento estaremos orando. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai Celestial, Senhor Deus poderoso e santo, queremos te agradecer, Deus Pai. Te agradecer, Deus Pai, pela tua palavra, Deus Pai, que veja nossos corações nesta noite, Senhor. Te agradecer, Deus Pai, pelo teu mover, pelo teu cuidado, Senhor. Tem nos protegido, Deus Pai, tem nos dado sustento todos os dias, Senhor. Eu sei, Deus Pai, que o Senhor não tem desamparado a tua igreja, nem o teu povo, Senhor. Deus poderoso e santo, toma, Deus Pai, em tuas mãos, Deus Pai, cada vida, Senhor. Cada um, Deus Pai, que se encontra, Deus Pai, neste momento, Deus Pai, necessidade, dificuldade, se esteja, Deus Pai, enfermidade, Senhor, repreenda toda enfermidade no nome santo de Jesus, Senhor. Deus poderoso e santo, abençoa, Deus Pai, para que logo, Deus Pai, possamos superar esta pandemia, Senhor. Possamos superar este problema, Deus Pai, estarmos reunidos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Deus poderoso e santo, vai de encontro, Deus Pai, de cada vida nesta noite, Senhor. No nome de Jesus, Deus Pai, te peço, Deus Pai, toma em tuas mãos cada autoridade, Deus Pai, responsável pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, município, Deus Pai. Deus Pai, vai dando direção, Senhor, para que eles possam conduzir, Deus Pai, da maneira correta, Deus Pai, a economia, a saúde, Deus Pai, da tua nação, Senhor. Assim, Deus Pai, eu te peço, nos despede para casa em paz e segurança, Senhor. Nos dá a noite de sono abençoada na tua presença, Deus Pai. E é isso que eu quero te pedir nesta noite, te agradecer, Deus Pai. Te agradeço, Deus Pai, pela tua maravilha, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. E te agradeço em nome de Jesus e todos que creem, digam amém.